E, de repente, o futebol cearense foi dragado, né, para esse buraco negro que é o Flamengo, no sentido de gravitar a todas as atenções da imprensa nacional. Porque, a partir dos rumores da demissão de Paulo Souza, vinha também a galope as notícias de que Dorival Júnior e Vojvoda estavam entre os postulantes, né, entre os nomes que a diretoria do Flamengo estaria trabalhando. Então, eu queria que você falasse para a gente como foi cronologicamente, né, recebida aí essa notícia, os rumores aumentando, houve uma comoção, inclusive, por parte das duas torcidas, e a definição pelo nome de Dorival. Conta essa história para a gente de dentro, por favor, querido. Pois é, Celso. Ontem, né, com a derrota do Flamengo para o Red Bull Bragantino, a situação lá do Paulo Souza praticamente se tornava difícil, né? E aí começou a vir muita informação de que Paulo Souza estava demitido, porém, de maneira surreal, o Flamengo ia colocar como interino até para o próximo jogo, né, que seria do final de semana. Coisas do Flamengo, né? Coisas do Flamengo e também que no futebol brasileiro também situações como essa, enfim, só o futebol brasileiro é capaz de produzir. E aí, com a demissão do Paulo Souza, embora não oficialmente ainda divulgado, obviamente o Flamengo já estava em busca de nomes. Eu tinha comentado em off com os colegas que poderia, obviamente, o Vojvoda ser a primeira opção, como aconteceu, né? Assim, o Fortaleza já passou isso 2 vezes com o Rogério Ceni. O torcedor do Fortaleza já estava, assim, já ciente dessa situação, embora o Vojvoda, diferentemente do Ceni, né? O Ceni sempre teve uma projeção de brigar, sempre ele gosta de pegar equipes para brigar para título, né? Ele é sedento por títulos. O Vojvoda não, o Vojvoda ele sempre abraça mais o projeto, e até mesmo no ano passado, quando ele recebeu uma sondagem, quando o Cuca saiu do Atlético Mineiro, veio uma sondagem também, ele estava muito focado no Fortaleza, então eu já imaginava que o nome dele seria ventilado de maneira até acho que óbvia, né? Porque o nome dele sempre é elogiado no Brasil, mas também pelo fato do próprio Vojvoda já deixar claro que ele está muito inserido no projeto do Fortaleza. Aliás, até pegando uma fala já que ele fez na coletiva, ele mencionou que o foco dele realmente sempre esteve com o Fortaleza, né? Então, ele não chegou a afirmar que houve uma procura direta para ele, mas ele disse que estava com foco no Fortaleza. E aí aparece o segundo nome, que era do Dorival, porque o primeiro nome que ficou mais ventilado, até o Luca, que não pôde estar hoje aqui, ele até tinha mencionado, né, que a proposta tinha chegado para o Vojvoda e que a decisão estava com ele para saber se ele ia ou não aceitar sair do Fortaleza. E aí, também naquele período ali, por volta de 11h30, meio-dia, aparece, aliás, meio-dia e meia mais ou menos, até 1 hora, começa a aparecer o nome do Dorival de maneira mais forte. Então, se especulava muito que o Vojvoda, e alguns até diziam, não, é ali do estado do Ceará, mas não é bem ali no Fortaleza, não. Ou seja, recaía muito sobre o Dorival. E o endereço está um pouquinho errado, né? E o Dorival, que já, como você falou, né, já tinha tido 2 passagens pelo Flamengo. De certa forma, eu não esperava, mas se fosse para imaginar algum dos dois saindo, eu imaginava o Dorival pela relação que ele teve com o Flamengo. Mesmo ele no Atlético Paranaense, no último trabalho dele, eu lembro que ele falava desse trabalho que ele tinha feito em 2018 no Flamengo, né? Porque ele pegou uma reta final, que foi exatamente quando teve a mudança de gestão do Flamengo. O Flamengo não quis apostar no Dorival, tanto é que ele apostou no Abel Braga, Abel Braga deu errado, e o Flamengo, desde 2019 para cá, vem mantendo a mesma lógica, né? Começa com o técnico, troca antes das oitavas da Libertadores, foi assim com Jorge Jesus em 2019, Rogério Ceni em 2020, Renato Gaúcho em 2021 e agora o Dorival em 2022. Então, nesse aspecto, quando o nome do Dorival ficou mais forte, ficou ainda aquela dúvida se era do Dorival ou Vojvoda. E aí, praticamente, isso mexeu com as torcidas ali no horário do almoço. Ficou naquela dúvida. A gente estava gravando aqui o Agamenon e eu direto aqui, meio que prestando atenção e olhando aqui as atualizações, até vi a confirmação de fato que o Dorival já estava se despedindo dos jogadores e tudo mais, e o Ceará já estava numa reunião. Ouviu o coração, né? Como ele mencionou, né? Disse que ouviu o coração. Acredito eu que ele, enfim, mesmo tendo falado, tem um vídeo dele de semanas atrás, que ele participou do programa lá da Bandeirantes, e acho que foi da Bandeirantes, que ele menciona que
eu nunca larguei um projeto, eu nunca larguei um time. E aí, meu amigo, é quase como se fosse um mantra do que a gente viu, por exemplo, com o Rogério Ceni, no próprio Bem Amigos, falar para o Galvão Bueno dizendo: eu não vou sair do Fortaleza. Aí o Dorival vai lá, 2 anos depois, faz a mesma coisa, só que agora com o Ceará. E aí foi realmente confirmado no final da tarde a demissão do Paulo Souza, né? O Dorival realmente acertou com o Flamengo, informações de vários veículos, né? André Almeida, lá do Globo Esporte, a gente também lá do Povo já estava sabendo dessa informação e tudo indicava realmente que o negócio iria ser fechado. E o torcedor do Ceará, obviamente, ficou preocupado, mas naquela de tipo, não quer ficar? Então, tchau, né? Não quer continuar o projeto. O torcedor do Ceará ficou realmente muito animado com o que o Dorival conseguiu estabelecer de equilíbrio para a equipe, porque o Ceará se tornou uma equipe muito mais equilibrada mesmo, acho que a palavra é essa, porque antes o Ceará ou era muito, atacava muito e perdia gols, como era o caso do Thiago Nunes, ou como era com o Guto Ferreira, que não gostava de atacar, só se preocupava em defender, e o Dorival não. O Dorival foi o treinador desse 1 ano, 2 anos que o Ceará teve, que mais conseguiu dar um equilíbrio e conseguir fazer render peças como o Kleber, que estava, o torcedor não gostava, fazer do Mendonça um jogador muito mais importante do que já vinha sendo com o Thiago Nunes, mas mais ainda nas mãos dele. E agora o O nome mais Ceará. pesado também, né? Exato. Mas é por isso, né? Eu acho que é por isso. Eu lembro que eu falei aqui com o Léo na época que o nome, quando saiu o Thiago Nunes, o nome que eu enxergava para melhorar o Ceará, para fazer um time melhor, era o do Dorival. Ah, Dito e feito. ele tava na prateleira aí há muito tempo, Há porra. muito Dorival tempo. tava naquela situação de ser sempre cogitado a cada O troca de próprio esporte, treinador ano do passado, gigante. fez Isso. proposta, né? E Então, não, assim, o nome do assim, Dorival, fez aquela proposta, tipo, vamos ver aqui se pela sim. história, mas, porra, numa situação Mas completamente É, diferente, né? mas Dorival era já uma tinha negado situação, propostas mas era muito uma mais situação, pesadas. Celso, que na verdade partia mais do próprio Dorival. Ele teve problemas Isso, de exatamente. saúde e tudo mais. Exatamente. E aí ele decidiu sair desse período, né, que ele teve aí de, Para enfim, assumir o Fortaleza. resguardado para o Ceará, no caso, Perdão, resguardado. para o Ceará. Exatamente, ele voltou agora e aceitou o projeto do Ceará, que vinha numa situação difícil, né? Ceará com eliminação de Isso. Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, uma pressão muito grande, muita insatisfação com a diretoria e tudo mais. Ele chega para o primeiro jogo contra o Independente, o time sai perdendo com um jogador a mais, consegue a virada, e todo o jogo do Ceará era protesto, e ele conseguiu mudar essa questão. E aí, com a saída dele agora, o Ceará vira uma incerteza. Claro, ele coloca o Ceará numa posição boa, não confortável ainda, porque o Ceará. Olha que a Série A está tão maluca que o Ceará tem 3 pontos do G4, hoje do quarto colocado, e está a 2 pontos da zona do rebaixamento. Então, como está Uhum. tudo embolado, três Achatado, pontos, né? 3 pontos para cima, você está no céu de brigadeiro, 2 pontos para baixo, você está numa zona de rebaixamento. Então, é muito delicado esse momento do Ceará e tudo dependerá do nome que virá. O primeiro nome que foi especulado, o Vene Casagrande, né, que trouxe essa informação, pelo menos foi o primeiro que eu vi falar, do Morínigo, que é o treinador do Curitiba, que esteve em 2020, caiu com o Curitiba, se manteve na Série B, conseguiu acesso e está agora no Curitiba fazendo um bom trabalho, né? A equipe do Curitiba, que hoje empatou com o São Paulo, e aí não se sabe ao certo se ele vai aceitar ou se o Ceará vai para plano B. Já falaram o nome do Enderson, que também já começa a ficar forte, que seria a terceira passagem dele, embora de uma maneira geral. Pelo que eu olhei por cima, não deu para olhar com muito detalhe, até porque eu fui fazer o jogo do Fortaleza. Eu vi muito torcedor do Ceará também já ficando desanimado com essa possibilidade e vai entrar de novo naquele cenário, né, Celso, que é o grande problema do futebol brasileiro. Qual treinador você vai apostar? Um treinador que não tem tantas opções no Brasil ou um treinador desconhecido de fora? E aí, talvez, para se encaixar num contexto que se torna difícil num calendário que o Ceará não tem tempo, né? O Ceará vai ter jogo aí até no mínimo 27, 24 de julho. O Ceará não vai ter nenhuma folga no seu calendário. Então, uma situação bem delicada para o Ceará, que agora se torna uma grande interrogação até o fim da temporada, a depender do nome que venha para a equipe alvinegra. Pois é, Minhoca, é pesado aí esse cenário, né? E há ainda muito a se acompanhar, né? Para a gente ter ideia de quais serão os próximos passos para a gente poder fazer uma projeção minimamente embasada, né? Porque, como você falou, Dorival
ele veio resolver vários problemas no Ceará. Ele não resolveu só um problema dentro das quatro linhas ou dentro do departamento de futebol, né? Dorival, e aí, para além dos resultados, algo que você gosta sempre de ressaltar, para além de resultados, falando de performance mesmo, falando também do peso do nome Dorival, ele vem sanar problemas, inclusive, da gestão de Robson. Ele tira o Ceará do olho do furacão, do momento de muita cobrança, né, num momento muito turbulento, em relação ao aspecto técnico, a aspecto de ritmo de pontuação, de metas alcançadas e também de muitas críticas sobre a gestão atual. Então, é, quando a gente subtrai Dorival dessa equação, a gente vê quantas lacunas ficam e é preciso ter uma noção minimamente mais concreta para a gente fazer uma análise mais respaldada, né, dos próximos passos. Iago, meu caro, queria que você também trouxesse a sua visão aí sobre esse dia movimentado no futebol cearense, caro Iago Mendes. Eu acho que assim, até o jogo, a torcida do Fortaleza tinha uma sensação de alívio do que foi o dia. Porque eles tiveram a possibilidade de perder o Vojvoda, que é, na história recente do Fortaleza, um dos treinadores mais importantes que o Fortaleza tem, juntamente com o Rogério Ceni. O cara que o time do Fortaleza hoje é muito a cara dele, e é pelo Vojvoda que conseguiu os resultados do último 1 ano e 2 meses. E já para o Ceará, eu acho que fica uma sensação não só de incerteza, mas de vazio. Porque eu vejo o Dorival como a engrenagem que faltava para que a máquina do Ceará começasse a funcionar no ano. Porque se a gente lembra, na mão do Thiago Nunes, praticamente o mesmo time do Ceará foi eliminado de maneira precoce no Campeonato Estadual, foi eliminado de maneira precoce na Copa do Nordeste. E aí o Dorival chega, ele em muito pouco tempo, ele encontra, com pouquíssimas mudanças, ele encontra um time, e desse time que ele encontra, ele consegue fazer a melhor campanha da história da Copa Sul-Americana. Nunca antes, na história do campeonato, um time tenha terminado a primeira fase com 6 vitórias em 6 jogos. Ele consegue passar até de maneira tranquila, avançar na Copa do Brasil, e consegue, tendo muitos problemas de jogador no DM, de elenco, tendo que fazer um arranjo para conseguir colocar um time em campo, consegue fazer uma campanha que o Ceará, se não está nas cabeças do campeonato, pelo menos conseguiu se recuperar e sair da zona e ter um pouco de tranquilidade, vindo com 3 jogos sem perder no Brasileirão na atualidade. Então, assim, eu vejo o Ceará hoje vivendo uma grande incógnita, porque os nomes que estão no mercado não fazem sombra ao que o Dorival foi para o Ceará no momento. Não há nenhum nome com o peso do Dorival Júnior no mercado na atualidade. E a gente vê um Ceará que vai ter que consertar o carro, reencontrar a engrenagem da máquina com ela andando. Porque, como o Minhoca bem disse, até o final de julho, o Ceará vai jogar meio de semana e fim de semana, tendo nessa maratona a decisão para as quartas de final da Copa do Brasil contra o maior rival, e tendo a briga por uma vaga inédita nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Então, assim, é um dia que não termina bem para nenhum dos dois cearenses, mas, sem dúvida, eu acho que o prejuízo maior é do Ceará. Aí, Celso, até para aproveitar um pouco Fala, dessa fala fala, de Thiago. Iago, né? Eu acho que no curto prazo talvez não vá causar tanto impacto. Eu acho que o Dorival deixou uma equipe que já entende um pouco a sua sistemática de jogo. Uma coisa que a gente discutia, geralmente aqui nos TEDs, eu e Léo, a gente falava que esse esquema do 4-3-3 ele precisava ainda ser testado para algumas situações, porque alguns jogos, por exemplo, da Sul-Americana, contra o Laguaira, contra o Cavadeiro, eram adversários tão frágeis que aí a gente precisava ver em outros contextos.
Mas ao longo de alguns jogos da Série A, como por exemplo o jogo contra o São Paulo, no segundo tempo, em que ele né, coloca um time bem fraco no primeiro tempo, mas melhora no segundo. O jogo agora contra o Curitiba, onde o Ceará teve muita segurança durante o jogo, sabe? Não chegou a sofrer ameaças durante o jogo, controlou muito bem as ações. Foi dominante o tempo inteiro. Isso, né? O Curitiba não chegou a assustar, né? O Ceará soube conduzir o jogo, fez um gol, administrou, foi lá, fez o segundo gol, e foi lá e garantiu a vitória, assim, de protocolo mesmo, de uma equipe que está muito bem encaixada. Por isso que eu estou dizendo, no curto prazo, quem chegar vai pegar um modelo de jogo já bem estabelecido. O que me preocupa é no médio, longo prazo. Então, quando esse novo treinador chegar, aí passa 2, passa 3 jogos, determinadas peças, porque, cara, uma coisa que eu sempre acho que acontece quando há uma troca de comando. Cada treinador que chega, ele pode conhecer como o time joga, certo? O Ceará, ele joga ali no 4-3-3, geralmente com 3 homens de meio de campo. O Lima, vez ou outra, está jogando ali como esse terceiro homem de meio de campo, mas às vezes ele coloca 3 volantes, com o Lima jogando aberto. Ele pode até entender como o Ceará tem jogado nos últimos jogos. Mas entender, por exemplo, o momento de um atleta que não está bem, ou o momento de um atleta que está num crescimento, isso eu acho que falta. E claro, teria que ter internamente isso, mas eu acho que cada vez mais se torna algo, por exemplo, vou pegar um exemplo qualquer que eu acho que o Dorival já estava se desprendendo. Lucas Ribeiro e Wesley. Nesses últimos jogos, eles já não foram tão utilizados. Me parece que o Dorival já estava se desvencilhando disso. Um novo treinador que chega, já me para a dúvida se, por exemplo, não, vou querer aproveitar Lucas Ribeiro. Isso, e aí é que tá. O clube internamente tem que aproveitar esse momento, já que o Dorival está saindo, e já ver realmente os atletas que não vão ser úteis para a utilização. Porque é natural, todo treinador que chega, não, vou dar uma olhada no elenco e vou ver quem são os atletas que eu posso contar, os atletas que eu posso colaborar. Mas aí, internamente, dentro do Ceará, já... O treinador gosta de recuperar atleta, né? É isso, essa é a questão. Porque o próprio Wesley, por exemplo, foi um jogador que foi dado chance. O Dorival deu várias chances. O Lucas Ribeiro, por exemplo, ele era a primeira preferência do que o Marcos Vitor, que o torcedor queria ver mais vezes. E o Marcos Vitor, por exemplo, jogou muito contra o Flamengo, e eu não sei se o próximo treinador ele sabe disso, dessa informação, que teoricamente o Ceará deveria passar essa informação. Mas aí é que tá. Depende também do perfil do treinador, porque pode o Ceará chegar, esse jogador aqui a gente já não quer contar. E aí o treinador chega, não, pode deixar que eu vou fazer esse cara render. E aí é onde gera uma possibilidade de incertezas e de que no médio, por isso que eu tô falando, no médio e longo prazo, a gente pode ver um Ceará possivelmente, aí não estou dizendo que pode acontecer, pode manter o nível e pode até levar o nível que o Dorival manteve, mas como é uma grande interrogação, pode gerar um desequilíbrio, um time mais vulnerável defensivamente, ou um time como era do Thiago Nunes, que criava e perdia chance, um time mais nervoso, sem entender como o jogo se desenrola, como o Ceará apresentou, por exemplo, contra o América Mineiro, no jogo da quarta-feira. Então, tudo isso vai depender muito de quem é esse novo comandante, esse novo treinador. Por isso que eu volto a ressaltar, no curto prazo, talvez o Ceará não perceba isso, mas no médio e longo prazo é a minha grande preocupação para saber se o Ceará vai manter o bom nível de jogo que tem apresentado, o equilíbrio. Volto a falar, o Ceará não está sobrando nas partidas, ele está equilibrado, e eu acho que foi o grande mérito do Dorival nessa recuperação do Ceará na temporada. Boa. Ô, Minhoca, eu acho que outro ponto que dá para a gente citar também é o seguinte, a janela a segunda janela de contratação está vindo aí, e aí muito possivelmente o Ceará vai ter um treinador com muito pouco tempo de casa para poder, sim, se há uma identificação prévia dos jogadores que não vão servir, e como já houve essa análise e a gente espera que o clube repasse para o novo treinador, as lacunas podem não ficar tão aparentes durante esse período. E aí, assim, num período que possivelmente não vão haver tantas opções assim no mercado, pode ser mais difícil para um treinador recém-chegado ver o que o clube vai precisar para a sequência. Então, acho que até nesse ponto, a troca de treinador, um treinador que está tão encaixado, pode prejudicar a continuidade do Ceará.